Levou 2 partidas apesar das falhas, porém, a operação continuou funcionando normalmente, incorporando inclusive excursões ocasionais de passageiros para aqueles que necessitavam de trânsito seguro para outros níveis. Isso, como era de se esperar, acrescentou esforço e os extras das locomotivas, bem como as baterias com as quais elas operavam. Como nunca foram colhidas novas baterias após o aumento da carga de trabalho dos comboios, as baterias precisavam de ser carregadas com mais frequência, por vezes a meio das viagens. Nem mesmo 2 semanas depois de começar a transportar passageiros e aumentar a quantidade de serviços diários de carga, todo o nível 2 entrou em curto-circuito. De acordo com diversos relatórios da organização, quando uma terceira bateria, possivelmente defeituosa, foi conectada a uma área de carregamento designada, todo o L3 mergulhou na escuridão completa. Inicialmente, acreditava-se que o apagão havia afetado apenas o próprio L3. No entanto, foi rapidamente descoberto que a falta de poder era generalizada, depois de alguns membros da organização terem saído em busca de ajuda de outras bases do BNTG em outros níveis. Este apagão cessou todas as operações mecânicas e eletrônicas dentro do nível 2, bem como cortou as viagens para o nível 126 e nível 811, devido a ambas as saídas necessitarem de algum nível de eletricidade para funcionar. Após a falha do maquinário, os tubos do nível 2 começaram a acumular os diversos sólidos, líquidos e gases que transportavam. Isso, em raras ocasiões, fazia com que certos canos rompessem, vazassem ou deixassem certas áreas do nível 2 com um cheiro forte e pungente, semelhante ao de carne podre. Ao lado dos tubos que cessaram a operação, as luzes geralmente abundantes do nível 2 também falharam imediatamente. A maioria simplesmente desativada. No entanto, sabe-se que algumas das lâmpadas fluorescentes explodiam devido à queda repentina de energia. Durante este tempo, muitas lanternas foram dadas a qualquer explorador de qualquer grupo que desejasse explorar o nível 2 depois que a palavra tivesse viajado longe o suficiente do dano. Depois de alguns dias, luzes violetas aparentemente começaram a ser ativadas em partes esparsas do nível, parecendo uma forma de iluminação suave de emergência que ajudava os viajantes a navegar pelo nível. O estado do nível 2 após seu curto-circuito completo. Além disso, algumas entradas e saídas selecionadas deixaram de funcionar e algumas das portas anteriormente trancadas do nível 2 reabriram. Posteriormente, isso levou à capacidade de entrar nas salas vazias, o que infelizmente fez com que certos andarilhos desaparecessem dentro delas devido à curiosidade de ver o que havia dentro delas após o término do blackout. No geral, esse apagão durou um total de 2 anos, com toda a vida repentinamente voltando ao nível 2 quando as luzes principais foram reativadas e os canos começaram novamente a transmitir níveis anômalos. Após o apagão, o sistema ferroviário criado pelo BNTG foi deixado aos elementos e o grupo recuperou discretamente a sua base principal e L3 depois de a maioria do seu pessoal ter migrado para outro local durante o apagão. Além disso, muito poucos grupos demonstraram interesse em ocupar o nível 2 desde os seus apagões. Embora por uma infinidade de razões, desde a sua concepção claustrofóbica até o perigo inerente, a principal razão pela qual a ocupação do nível 2 tem sido tão pouco frequente deve-se ao fato de qualquer grupo, independentemente da idade, considerar que é mais adequado ocupar outro local. Embora seja um centro de alguns níveis selecionados de ferramentas mecânicas, o nível 2 tem uma grave falta de alimentos comestíveis e suprimentos médicos, com aqueles que vivem no nível 2 dependendo de importações ou indo para outros níveis para obter os materiais necessários. Depois que as luzes foram reacendidas, praticamente todas as máquinas do nível 2 pararam de funcionar, produzindo apenas ruídos silenciosos e zumbidos internos, como se peças de sua construção tivessem sido desalojadas ou quebradas. Além disso, ainda existem partes do nível 2 que ainda estão presas em uma queda de energia, com apenas algumas luzes operacionais e todas as máquinas e tubulações silenciosas. Como tal, especialmente face a níveis muito mais habitáveis, como o nível 11 ou o nível 186, muitos grupos maiores e menores optaram por migrar para níveis com melhores padrões de vida, bem como melhores abastecimentos. Embora o BNTG ainda utilizasse o espaço de escritório L3 como base principal de operações, nenhum grupo notável ocupou o nível 2 desde o apagão. Entidades devido à natureza extremamente explorada e mapeada do nível 2, uma variedade de entidades comuns e exclusivas residem neste nível. Além disso, devido ao nível 2 já ter sido um nível de centro social, muitas entidades que são bem conhecidas nos dias atuais foram originalmente descobertas no nível 2. A lista completa de entidades, bem como os documentos de descoberta das criaturas que foram descobertas em 2, estão listados abaixo. Janelas. As janelas são uma ocorrência relativamente rara no nível 2, aparecendo apenas nas extremidades dos corredores na maioria dos casos. Apesar de suas raras aparições, porém, os indivíduos não devem abordá-los. Durante o apagão, sabe-se que os indivíduos utilizaram a existência de janelas como orientações e marcadores de onde se encontravam, algo que também foi feito com a Cannibal Cuisines 17. No entanto, assim como o uso de Cannibal Cuisines, o uso do Windows de forma útil foi interrompido após a reativação do nível 2 e agora é simplesmente considerado um perigo geral. Sorridentes, embora sempre tenham feito parte do ecossistema do nível 2, os Smillers, especialmente nos últimos anos, têm sido uma visão mais do que comum, quase se tornando a principal entidade que se pode identificar nesse nível. Devido ao seu amor instintivo pela escuridão, os Smillers foram atraídos em massa para o nível 2 após o apagão. Seus ninhos de comunidades pré-existentes se expandiram depois que um nível mergulhou na escuridão e mesmo após a reativação do nível as entidades ainda não saíam completamente. Após o apagão, o BNTG conseguiu afastar a maioria dos sorridentes do espaço de escritório L3 e por procuração de muitas terras próximas a ele também. Embora um grupo importante habite o nível 2 e tentar estabelecer um acordo dentro dele a longo prazo seja altamente desaconselhável, é encorajado que aqueles que desejam permanecer no nível 2 permaneçam perto do espaço de escritório L3 devido à falta de sorridentes. Mariposas da morte em contraste direto com os Smillers, as traças da morte no nível 2 experimentaram uma diminuição populacional nos últimos 200 anos. Como os Beatlots são mais naturalmente atraídos pela luz, eles existiam em massa no nível 2 devido às suas luzes fluorescentes. Após o blackout, muitos Beatlots deixaram o nível 2 e aqueles que não o fizeram rapidamente se tornaram vítimas dos sorridentes quando eles começaram a migrar para o nível. Ao longo dos anos em que ocorreu o apagão, os Beatlots tornaram-se praticamente inexistentes no nível 2, só começando a repovoar quando o nível começou a operar novamente. Desde então, os Beatlots se tornaram menores no nível 2, provavelmente devido à falta de suprimentos comestíveis para consumirem, bem como para serem capazes de navegar melhor pelos corredores estreitos. Essas mariposas, como a maioria, geralmente têm comportamento bastante dócil. No entanto, não é recomendado tentar interagir de perto com as criaturas ou antagonizá-las de outra forma. Aglomerados são uma das ocorrências mais comuns no nível tanto antes quanto depois do apagão, e também são uma das presenças mais letais nele. Devido às curvas fechadas e aos corredores longos e estreitos do nível 2, as criaturas muitas vezes caçam os andarilhos, escondendo-se atrás dos cantos ou nas interseções de longos corredores, e, subsequentemente, atacando os andarilhos no segundo em que aparecem. Jerry, embora não seja uma grande presença dentro do nível, o próprio Jerry existe no nível 2 pelo fato de sua base principal existir dentro do nível 2. Como ele está confinado em seu próprio quarto, no entanto, Jerry não é uma presença que a maioria encontrará. Em vez disso, para realmente interagir com Jerry, os indivíduos devem procurar deliberadamente a sala de Jerry ou ser liderados por seus cultistas. No entanto, apesar desse fato, os andarilhos não devem tentar procurar deliberadamente qualquer instância de Jerry, seus cultistas, ou não estar atentos à possibilidade ao viajar, pois os indivíduos que são avistados por Jerry ou seus cultistas se tornarão incapazes de escapar dele.
deles 18. Curiosamente, o apagão do nível 2 não pareceu afetar a iluminação ou o que acontecia no Jerry Home. Na verdade, durante o período em que ocorreu o apagão, seus cultistas acharam ainda mais fácil sequestrar os poucos andarilhos que ainda escolhiam habitar o nível apesar da imensa escuridão. Os cultistas individuais simplesmente memorizariam as áreas ao redor das portas que levam ao quarto de Jerry e explorariam as áreas locais na escuridão para encontrar andarilhos relutantes para arrastar de volta para sua casa. Quando as luzes se acenderam, essa prática cessou em poucos dias e nos últimos anos a organização tem atuado menos no nível 2 e mais em outros níveis, como o nível 712. Embora a sala de Jerry ainda seja usada até hoje, especialmente por ser uma das saídas do nível 712, a operação geral do grupo e da própria entidade diminuiu drasticamente no nível 2. Cães de caça, embora não sejam dignos de nota no nível 2, especialmente depois do Blackcoat, os olds já foram uma visão semifrequente para os andarilhos, muitas vezes viajando lentamente em matilhas, a menos que seu grupo fosse perturbado, ameaçado ou caçando, ponto em que eles acelerariam drasticamente para 1, velocidade de perseguição. Embora seu comportamento tenha mudado para uma mistura de hibernação, descanso e ataques menos frequentes a errantes ou outras entidades durante o apagão, seus comportamentos permaneceram praticamente inalterados, o que permaneceu verdadeiro quando o nível 2 foi reativado. Até hoje, os olds são uma ocorrência bastante comum, seja caçando andarilhos ou outras entidades nativas de nível 2, mas não mudaram drasticamente nos últimos 200 anos. Facilins, entidades incrivelmente inteligentes. Os Facilins habitaram o nível 2 em várias formas, mesmo antes da machina, embora não em qualquer forma de civilização 19 as entidades muitas vezes vagam pelos corredores em grupos, assim como os rostos adultos normais, geralmente não atacam os andarilhos que passam, a menos que sejam interrompidos o suficiente enquanto os indivíduos passam por eles. No entanto, tais coisas raramente acontecem nos dias modernos devido à sua escassez. São principalmente Facilins adultos, que vagam pelo nível 2, vindo na maioria das variedades listadas na página, com exceção daquelas específicas para certos níveis, ou exigindo a existência de certos parâmetros que não podem acontecer no nível 2. Enquanto variedades crianças de Facilins foram observados no passado, principalmente antes do apagão, avistamentos deles tornaram-se muito mais raros, apesar do fato de que as crianças Facilins seriam mais hábeis em sobreviver ao nível 2. Embora ainda habitando o nível durante o apagão, a população real de Facilins diminuiu durante o tempo em que os cultistas seguidores de Jerry estavam implementando seus planos para roubar mais andarilhos rebeldes. Apesar do sucesso deles em roubar andarilhos, como mencionado acima, eventualmente o grupo só começou a roubar Facilins por acidente depois que o grupo de andarilhos em potencial secou. Embora os Facilins possam, e ainda sejam, de acordo com registros recentes, capazes de ser doutrinados no ranking dos seguidores de Jerry, os cultistas de Jerry preferiam principalmente doutrinar os humanos. Como tal, os Facilins eventualmente pararam de ser sequestrados, assim como todos os sequestros. No entanto, a população de Facilins no nível 2 ainda diminuiu progressivamente, à medida que muitos se mudaram para outros níveis no final do apagão, e poucos retornaram desde então, tornando-se uma visão mais rara no nível. Ladrões de peles Kinsealers costumavam ser uma entidade que residia no nível 2 antes do apagão. No entanto, desde então, eles desocuparam todo o nível após o evento mencionado. Antes de deixar o nível 2, os ladrões de pele eram uma ameaça extremamente perigosa para os habitantes do nível 2, geralmente porque o calor extremo de certas áreas era conhecido por agravá-los, bem como derreter a pele em decomposição que essas criaturas costumam usar. Devido à sua irritabilidade e fome, os ladrões de pele frequentemente exibiam características consideradas selvagens e muitas vezes devastavam os corredores em busca de qualquer tipo de comida. Quando o nível 2 foi desativado, os ladrões de pele rapidamente se dispersaram do nível depois que a maioria dos errantes restantes fugiram ou foram mortos. Como os ladrões de pele comem apenas humanos, eles ficaram praticamente sem comida alguma, o que levou a maioria a partir ou morrer de fome. Depois que as luzes foram reativadas, os Kinsealers não parecem ter retornado e agora preenchem principalmente um punhado de níveis selecionados que se conectam ao nível 2. Miseráveis devido à natureza da existência dos rifts, essas entidades existem em praticamente todos os níveis, com o nível 2 não sendo uma exceção. No entanto, a descoberta dos rifts pelo Mega aconteceu pela primeira vez no nível 2 em 2014, mesmo ano em que o grupo foi oficializado. Gitachus, apesar do nome agorento, Gitachus são uma ameaça inferior no nível 2, principalmente devido ao fato de que apenas instâncias menores da entidade residem no nível e se alimentam principalmente de insetos menores e de átomos. Essas criaturas tendem a se esconder nas partes do teto do nível 2, que são obscurecidas por máquinas e geralmente usam essas áreas para explorar insetos, nidificando nessas áreas, ou usando-os como camuflagem antes de atacar presas maiores. Embora seja raro os Gitachus atacarem humanos, também não é incomum que o façam, se estiverem famintos ou corajosos o suficiente para tentar. Curiosamente, a presença de Gitachus só aumentou após o apagão por razões que, em última análise, são completamente desconhecidas. Teoriza-se que seja por causa das novas condições mais frias e escuras do nível 2, sendo o habitat perfeito para seus filhotes, em oposição ao brilho do nível 1 e ao calor às vezes mais intenso do nível 2. Mesmo depois que essas condições antes perfeitas foram substituídas pela reativação, os Gitachus ainda residem principalmente no nível 2, mas não são uma ameaça evidente para aqueles que não os procuram. Ratos da morte e essas entidades são relativamente comuns no nível 2 e em outros níveis industriais internos como um todo. No entanto, eles representam uma ameaça praticamente zero para os viajantes. Em vez disso, essas criaturas geralmente se alimentam de líquidos em barris ou de alimentos abandonados. Os cadáveres dos ratos da morte são, curiosamente, mais frequentes do que a visão dos próprios ratos da morte, já que muitos são mortos por outras entidades ou sufocam ou fervem dentro da maquinaria. Além disso, os 10 ratos de nível 2 parecem ter ficado calvos para sobreviver a algumas das temperaturas mais quentes isoladas no nível. Embora o apagão e a subsequente reativação do nível tenham diminuído quantas áreas quentes do nível 2 realmente existem, os ratos da morte no nível 2 ainda parecem ter mantido essa mutação. Não se sabe se esta mutação se dissolverá ou não com o tempo, ou se será substituída por novas adaptações. Cozinhas canibais no nível 2. Cozinhas canibais são uma visão comum, geralmente existindo no final de corredores sem saída ou ao longo de paredes que não possuem máquinas ou tubulações. Embora não seja particularmente notável nos dias modernos, durante o apagão do nível 2 as luzes emitidas pela Canibal Cozinhas 20 atuaram quase como luzes de orientação e pontos de passagem para aqueles que ainda desejavam explorar o nível 2. Agora que o legal se cessou, entretanto, os andarilhos não usam as entidades para esse propósito. Disputadores descobertos inicialmente pelo Mega após a queda de Pyridinus Travelers, os Wranglers são uma visão nada incomum no nível 2, apesar de serem uma entidade surpreendentemente comum. Com exceção dos jovens Wranglers que não foram vistos nenhuma vez no nível 221, essas entidades estavam em torno dos níveis, cortando software, reemergindo em outras áreas. Tendo feito isso mesmo durante o apagão, os Wranglers, especialmente os Wranglers machos, muitas vezes caçavam escavando metros de nível 2 de cada vez, apenas para então, de repente, entrarem em um corredor e capturarem presa disponível mais próxima antes mesmo que eles tenham tempo de reagir. Antes da descoberta real dos Wranglers nos dias modernos, havia muitas histórias de grupos antigos ou extintos como The Lost, The Machine ou The Others, sobre pessoas desaparecendo inexplicavelmente no nível 2. Após a descoberta e a pesquisa subsequente sobre os Wranglers, muitos desses antigos desaparecimentos foram correlacionados aos ataques dos Wranglers. Photoshop, embora não seja uma espécie de entidade, a entidade Photoshop já foi vista anteriormente no nível 2, principalmente nas salas que contêm PCS.
Na verdade, a primeira aparição da entidade foi documentada no nível 2, provavelmente próximo ao Office Spacial 3A22, embora não tenha sido vista no nível 2 em um passado distante, devido ao fato do Photoshop ser uma criação recente. A entidade já foi vista no nível 2 em um passado distante, devido ao fato do Photoshop ser uma criação recente. A entidade já foi vista incrivelmente raramente, mas principalmente parece habitar outros níveis desde o apagão, presumivelmente devido ao fato de que nenhum aparelho eletrônico estava operacional para uso do Photoshop. Rosnadores, curiosamente, não apenas os próprios Grovers são uma visão semi-comum, mas os cadáveres dos Grovers também são considerados comuns. Embora não seja raro encontrar cadáveres de entidades em qualquer lugar nos backrooms, Grovers geralmente começam incrivelmente pequenos no nível 2, geralmente caçando Death Rats, Beatlots ou outras presas pequenas e acidentalmente se fundem ao se encontrarem em espaços apertados. Muitas vezes isso se transforma em uma bola de neve, fazendo com que os Grovers se fundam e cresçam a ponto de não conseguirem mais se mover dentro dos corredores, fazendo com que morram de fome e morram. Ocasionalmente, esses bloqueios intéritos andarilhos avancem no nível, embora geralmente os vários lutadores de cachimbo que compõem seus corpos se desembaraçem algumas horas após a morte. Os Grovers permaneceram praticamente inalterados pelo apagão. No entanto, aqueles que permaneceram dentro do nível após o evento terem ocorrido foram capazes de distinguir os Grovers devido aos seus apêndices coloridos, mesmo na escuridão total, permitindo que muitos indivíduos escapassem deles. Vigarista, de acordo com relatos antigos, um Svinglebid azul já foi avistado no nível 2. No entanto, devido à falta de mais avistamentos e à total implausibilidade da possibilidade, qualquer investigação sobre a ideia foi rapidamente abandonada. Não se sabe se algum tipo de Svinglebid realmente habita o nível 2, embora certos arqueólogos de na China e ramos esquecidos de Delos tenham vagamente a ideia de que a entidade já o fez. Entradas e saídas do nível 2, devido ao quão bem compreendido se tornou nas últimas décadas, teve uma variedade de entradas e saídas descobertas que levam a outros níveis normais, subníveis níveis incontáveis. Essa lista é ativamente atualizada e as entradas e saídas atualmente conhecidas estão abaixo. Entradas infelizmente, o nível 2 é mais facilmente acessível a partir do nível 1, atravessando quaisquer corredores que pareçam durar mais tempo do que a maioria dos corredores do nível. Muitos indivíduos também passaram para o nível 2 diretamente do Tefontrons, que é apoiado por grupos como T, Survivors, e lhes permite continuar seu espírito principal e trabalhar mesmo após o apagão. Essas saídas, embora não sejam necessariamente comuns no nível 1, são comuns o suficiente para serem uma das principais maneiras pelas quais os indivíduos acessam o nível 2, especialmente aqueles recém-chegados aos backrooms do nível 0. No entanto, há uma grande variedade de outras entradas para o nível 2. Que são os seguintes. Nível 52. O nível 2 pode ser acessado subindo em pequenos túneis dentro das muitas cavernas grandes do nível 52. Nível 287. Portas aleatórias dentro do nível -1 abrem para o nível 2. Espaço de escritório é o 3. O espaço de escritório é o 3. Existe dentro de uma determinada área do nível 2 ocupada pelo BNTG que pode ser descoberta seguindo as placas de sinalização direta ou seguindo os trilhos da ferrovia há muito extintos. Como é o 3 é um dos complexos industriais do BNTG, a invasão é proibida por quem não é filiado ao grupo. Nível 2. Semelhante à entrada do nível -1 para o nível 2. Os indivíduos podem ocasionalmente encontrar portas no primeiro para levar ao último. Nível 8. Dentro do extenso e confuso sistema de cavernas deste nível, pequenos dutos de ar ou aberturas de ventilação ocasionalmente se manifestam dentro das paredes de pedra. Embora a maioria seja pequena demais para subir, entrar nas que são grandes o suficiente leva ao nível 2. Nível 11. Entrar pelas portas de edifícios aleatórios, principalmente aqueles que não possuem interiores, têm o potencial de levar ao nível 2, entre outros níveis. Nível 43. Ao explorar as salas dos funcionários do aquário, indivíduos podem aparecer repentinamente no nível 2 ou no nível 4. Nível 84. Trocar ou cortar praticamente qualquer terreno dentro da seção que depende parte do nível 84 por longos períodos de tempo pode acionar o teletransporte para o nível 2. Nível 127. Subir em qualquer forno crematório dentro do nível acima fará com que alguém chegue espontaneamente ao nível 2. Nível 140. Subindo qualquer escada ou utilizando um elevador, os viajantes podem chegar ao nível 2, bem como a uma infinidade de outros níveis. Nível 158. Entrar no túnel do metrô na estação Ares antes da chegada do trem leva ao nível 2. Nível 173. Ao entrar nas cachoeiras nas cavernas deste nível, os indivíduos têm uma pequena chance de entrar no nível 2, bem como vários outros níveis. Nível 309. Viajando 3 milhas pelo caminho, pode-se chegar ao nível 2, principalmente em um local próximo ao Office Spacial 3. Nível 480. Alguns corredores que conectam as várias lojas do nível 480 às vezes podem levar ao nível 2 em vez de ao destino real. Nível 522. Ao submergir nos grossos conjuntos de fiação do nível 522, pode-se chegar ao nível 2 quando eles reaparecerem. Nível 997. Para retornar do nível 997 como uma de suas únicas entradas existe no nível 2, os indivíduos devem usar uma porta rosa embutida em uma árvore. Saídas 2. Saídas. As saídas mais conhecidas, mais fáceis de encontrar e mais comumente usadas do nível 2 vêm na forma de saídas para o nível 1. Nível 13. Muitas vezes, até mesmo para o nível 4, todas elas na forma de portas destrancadas. Essas saídas, especialmente nos últimos anos, são especialmente fáceis de detectar, já que os andarilhos dos anos anteriores costumam deixar sinais ou gravuras nas paredes de portas anômalas que levam a esses níveis acima. Embora não sejam contabilizadas todas as saídas do nível 2, a grande maioria das maneiras de sair do nível 2 vem de várias portas anômalas que podem ser detectadas com frequência. Para fins de categorização, a seção de saídas foi dividida em várias partes. Saídas através de portas anômalas nível 31, nível 127 e nível 137. Ao encontrar portas de madeira compensada no nível 2, pode-se entrar no nível 31 e no nível 127. Na mesma linha, portas de madeira que parecem envelhecidas levam ao nível 137, 23, nível 70 e nível 283. Quaisquer portas no nível 2 que pareçam maiores do que qualquer porta normal, geralmente indo do chão ao teto, irão para o nível 70 ou para o nível 283. As que levam ao nível 70 têm o texto 70 gravado nelas, e aqueles que levam ao nível 283 são frequentemente pintados com as cores do arco-íris. Nível 101 e nível 126. Algumas portas destrancadas vão para o nível 101, em vez das salas aleatórias que podem aparecer no nível 2. Da mesma forma, quaisquer portas destrancadas que tenham um piano quando emanando do outro lado levam ao nível 126. Nível 141. Abrir uma porta de metal e entrar leva ao nível 141. Nível 175 e nível 997. Qualquer porta azul no nível 2 leva ao nível 175 e, por outro lado, todas as portas rosa no nível 2 levam ao nível 997. Nível 811. No nível 811 pode ser acessado seguindo as luzes azuis pulsantes em tubos selecionados no nível 2 até uma porta com uma lâmina machina embutida nela. Puxar a faca levará os indivíduos ao nível 811. Durante o apagão, todas as saídas para o nível 811 deixaram de funcionar e apenas algumas voltaram ao normal desde a reativação do nível. Nível 998. Como uma das saídas mais comuns, portas semelhantes a elevadores levaram ao nível 998. Saídas por meio de outros métodos do centro, seguindo o mesmo esquema de entrada sugerido para o nível 1. 24 pode-se acessar ou a partir do nível 2. No entanto, o local para fazer isso não é oficialmente conhecido pela maioria dos grupos principais e existe principalmente como conversa entre seus membros. Espaço de escritório é o 3A. Como o espaço de escritório é o 3A existe diretamente no próprio nível 2. Sair desta área colocará os indivíduos de volta no nível 2. Nível 606 e nível 38. Ao atravessar o nível 2, foi documentado que os indivíduos podem subitamente encontrar-se numa transição perfeita para qualquer um dos dois níveis acima.
Acredita-se que make believe aconteça com muito menos frequência. No entanto, isso pode ser apenas devido ao fato de que ninguém que esteve no make believe sobreviveu, o que significa que há muito menos informações para se basear. Nível 64 encontrar quartos atrás das portas destrancadas do nível 2 que se assemelham a casas totalmente mobiliadas e decoradas levará ao nível 64. Nível 127 por razões desconhecidas, quaisquer áreas do nível 2 que se tornem excessivamente quentes, tornam-se pontos críticos para no clipping no nível 127. Assim como a saída para o nível 811, esta saída em particular deixou de funcionar durante o apagão. Nível 158 e nível 902 atravessando os corredores por tempo suficiente ou encontrando pequenas passagens subterrâneas em ângulos perpendiculares ao resto do layout do nível 2. Os indivíduos se encontrarão no nível 158 e no nível 902, respectivamente. Nível 189 ao desejar utilizar o banheiro deste nível, assim como de outros, pode-se chegar espontaneamente ao nível 189 após interagir com uma porta após ter feito o desejo.